investigação de memória a longo prazo no mercado acionário brasileiro. Esse trabalho foi realizado por mim, Mariela, e foi defendido junto ao Cefet Minas Gerais, é minha dissertação de mestrado, né? Quando um evento tem sua repercussão, né, percebida em demais eventos posteriores, ele apresenta memória a longo prazo. O conceito de memória a longo prazo pode ser definido como sendo aquele em que existe uma correlação entre valores em uma determinada data e valores futuros a eles, né? Inicialmente, quem estudou a memória a longo prazo foi Hurst, né? Ele identificou, né, que havia repetições nos valores, né, nos números que ele estava identificando nas secas e cheias do rio Nilo. Então, de tempos em tempos, os números se repetiam, né? Então, ele percebeu que estava ocorrendo uma correlação, né? Estava tendo os valores estavam tendo um comportamento de repetição. A partir dessa percepção dele, dessa investigação, surgiu a teoria que inicialmente foi aplicada na hidráulica e depois foi expandida para outras áreas, né? E veio chegar até o mercado de capitais. Quando se trata de mercado de capitais, dificilmente é encontrado um único direcionamento, mas vários questionamentos a respeito da sua eficiência, sua ineficiência, né? Muitas pesquisas, muitas investigações empíricas são dedicadas a testar a hipótese do mercado eficiente, né? Na maioria dos estudos, a correlação temporal entre as mudanças de preço tem sido considerada insignificante, apoiando a hipótese do mercado eficiente. No entanto, foi demonstrado nos anos de 1980 que, usando as informações presentes em séries temporais adicionais, como índices de lucro, preço, rendimentos de dividendos e variáveis de estrutura a tempo, é possível fazer previsões da data de retorno, né, da taxa de retorno de um determinado ativo em uma escala de tempo longa, muito mais do que um mês. Assim, as observações empíricas desafiaram a forma mais rigorosa da hipótese do mercado eficiente. As séries financeiras, então, podem vir a apresentar memória de longo prazo, no sentido de que possa existir uma correlação entre valores de uma determinada data e valores futuros a estes. Assim, desde que identificados padrões de comportamento, torna-se possível delinear um modelo de previsibilidade e conjugar com a ideia de que existe possibilidade de haver ineficiência do mercado, de forma que preços futuros podem ser analisados e explicados com base em dados passados. E nessa consideração, né, de que pode haver a ineficiência do mercado, ou pode haver uma correlação nas séries temporais, né, de preços do mercado financeiro ou de retornos, esse trabalho vem se estruturar no sentido de detectar e modelar a possível presença da propriedade da memória longa no mercado financeiro nacional. A metodologia desse estudo, né, foi um trabalho orientado para analisar as séries de retornos diários do Ibovespa e de 5 ativos individuais, sendo eles Ambev, CEMIG, Itaú, Petrobras e Vale. Os dados relativos ao índice e aos ativos abrangem um período superior a 10 anos, compreendido entre 3 de janeiro de 2008 e 3 de maio de 2018, durante o qual proporcionam 2.666 observações. Para o Ibovespa e para os 5 ativos individuais, inicialmente analisa-se as propriedades estatísticas básicas, né? E dando enfoque para a análise do desvio da normalidade e da autocorrelação. A análise de normalidade assentou-se nas estatísticas dos 4 primeiros momentos das séries e no teste de Jarque-Bera aplicado aos dados. São representados os histogramas das séries diárias dos retornos do Ibovespa e dos ativos individuais, de forma a promover uma melhor análise quanto ao formato de distribuição que a série de retornos representa, em relação à distribuição normal. É realizada também a representação das funções da CF, né,
que as funções de correlação das séries dos retornos do índice para defasamento de 200 dias, em média 2 anos de negociação. Na sequência, estuda-se as características gerais de frequências temporais das séries de retorno acionista, através das configurações dos 4 primeiros momentos, calculados usando janelas temporais deslizantes de tamanho fixo igual a 50 dias, cerca de 2 meses de negociação. As magnitudes dos momentos são calculadas em função do número de observações em cada janela. Essa atuação permite testar a estacionariedade das séries financeiras, As fases seguintes do trabalho recorrem a conceitos da econofísica, ao aplicar teorias e métodos com o propósito de esclarecer se os retornos das séries financeiras apresentam memória longa ou não, Procede-se a estimação da memória a longo prazo nas séries de retorno do Ibovespa e os ativos individuais. A verificação de persistência ou de persistência existindo a memória longa baseou-se na estimação dos expoentes de Rust e no processo gráfico, considerando os 2 métodos distintos, que é a análise DFA e a estatística RS, Para finalizar, foi representada a evolução temporal do expoente Rust, a expoente que foi obtido através da análise RS aplicada a subintervalos deslizantes, em que cada ponto representa o final de cada janela, de modo a investigar se o expoente variou no tempo para os dados. Esses métodos foram utilizados e a análise do desvio da normalidade, e também o comportamento de funções de autocorrelação, da evolução temporal dos 4 primeiros momentos, possibilitaram concluir que a estacionariedade, tanto em sentido estrito, tanto em sentido lato, e a independência das séries são consideradas inexistentes. Além disso, a análise dos retornos do índice e dos ativos comprovaram que os dados estão correlacionados e não podem ser comparados com o modelo teórico do ruído branco, como movimento geométrico, movimento browniano geométrico. Assim, os retornos dos mercados de ações podem ser descritos sob a abordagem do modelo teórico, caracterizado por um modelo browniano fracionário, que é mais geral e abrange o geométrico. A regressão linear sobre os dados da amostra total determinou valores do expoente diferentes, conforme seja empregue a análise RS ou a DFA. As estimativas do expoente foi, na maioria das vezes, superior no primeiro método. As duas metodologias usadas produziram resultados não exclusivos e divergentes, em relação ao retorno do Ibovespa e dos 5 ativos estudados. Então, a análise RS apresentou para o período da análise estatísticas acima de 0,5 para o Ibovespa e para os 5 ativos individuais, demonstrando que existe indicação de memória longa sobre a forma de persistência. A análise DFA apresentou um movimento browniano fracionário persistente para a Ambev, CEMIG e Petrobras, e o Ibovespa, um movimento browniano fracionário persistente para os ativos, Vale e Itaú. Assim, os ativos com movimento browniano fracionário persistente são ligeiramente mais arriscados para investimento, enquanto que os demais representam reversão para a média. Mas o mercado brasileiro não pode ser totalmente eficiente, já que os dados mostraram algumas vezes persistente, outras vezes antipersistente. Então, torna-se difícil obter conclusões definitivas e gerais sobre a presença ou ausência da dependência de longo prazo, com base nos expoentes de Hurst. A análise mais localizada no tempo sobre os retornos, demonstrou inúmeras variações, inclusive no patamar superior a 0,5. Então, é possível perceber que o mercado brasileiro pode ser um mercado, às vezes, persistente e um mercado, às vezes, antipersistente, Um mercado que, às vezes, pode ser mesmo arriscado de se investir, mas também, que
pode às vezes permitir uma previsibilidade.